já aquecemos, está todo mundo aí, já deu 4 horas pra gente, eu estou controlando o tempo, pode ficar super tranquila. Eu quero falar um pouco como foi que a gente se encontrou, né? Bom, só para vocês entenderem aqui, não tem, o que eu vou falar agora na introdução não tem a ver com o tema, é só para as pessoas entenderem a importância da rede social, né? A Débora estava me seguindo, porque provavelmente o marido dela, que é o Adriano, né, que é da área de educação física, trabalha hoje no relacionamento da Gympass e também faz consultoria em Norte e Nordeste de academias, deve ter te falado, ó, segue essa doida aí, porque ela fala umas coisas mais ou menos lá, não é isso? Foi. Porque você é da área de psicologia, né, positiva, neurobusiness. Eu gosto de seguir pessoas dessa área, que tem a ver com a minha aí, e gosto de pessoas que trabalham com esporte, que tem a ver com ele. Aí foi que é a união perfeita, né? Saúde mental você, saúde física ele, né? E saúde nos negócios também, né? Então, gente, só para vocês entenderem a importância, né, que eu comecei fazendo aqui a introdução, de você interagir nas redes sociais. Foi por isso que eu conheci a Débora. Ela respondeu, fez algum comentário numa postagem minha. Normalmente, quando a pessoa comenta na minha rede social, eu vou olhar o perfil antes de responder. Aí eu vejo, né? Porque às vezes a gente escreve e a intenção não é transmitida exatamente. Então eu sempre falo, bom, peraí, deixa eu ver se essa pessoa está me questionando, está usando de hipocrisia para me desarranjar, ou se é de outro partido político. Eu, antes de responder, eu sempre olho, as pessoas sabem disso, né? Não é mentira para ninguém. Eu olho o perfil, eu falo, esse aqui não, vou lá e bloqueio já, conforme a coisa. Ou se faz algum comentário mal educado, eu também bloqueio. Mas olha a importância, gente, de você acrescentar, como foi o caso da Débora, né? Ela fez um comentário, acrescentou ao que eu falei e eu convidei, né, para que ela viesse fazer. Eu falei, gente, que delícia! Ela tem medicina com especialização em psiquiatria. Eu quero conversar com ela, porque neste momento, né, tá todo mundo derrapando na curva, né? Tá todo mundo com problemas. Então, agora, reforçando, gente, entrem nas redes sociais das pessoas, mostrem a cara de vocês, sem medo, claro, com educação, com sabedoria, né? Porque tem gente que é assim, viu? Eu não sei, você é mais especializada do que eu, tem gente que entra para se exibir, né? Tipo, que legal, gostei, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou o the best, eu não sei o quê. Quando eu vi o seu posicionamento, eu falei assim, nossa, acho que até uma live vai ser muito legal com ela, porque vai esclarecer e ajudar muita gente. Então, seja bem-vinda, Débora Guerra, apesar, gente, de que, ó, o Instagram da Débora tá aqui embaixo para você seguir, Débora Guerras no plural, tá? Ela é médica com especialização em psiquiatria. Você mudou para Fortaleza para fazer na Federal aí, não é? A especialização, é isso ou estou falando besteira? Não, eu fiz a especialização na UF, Federal Fluminense, em Niterói. Federal Fluminense, você fez aqui e depois você foi para Fortaleza? Não, fui para. Por isso que eu expliquei um pouco. Eu saí do Rio, fui para a Austrália, morei 2 anos, saí da Austrália e moro aqui há 1 ano e meio. Só lugar ruim, né? Imagina, Rio, Fortaleza, Austrália, eu acho que você tá ruim mesmo, cada lugar horroroso, né? E olha, já que você me falou em Austrália, eu vou continuar falando aqui o seu currículo, né, que você fez na Federal Fluminense, e em compulsão e adicções, que são vícios, né? Se eu estiver falando errado, a pessoa que se vicia ou tem compulsão, você fez na PUC Rio de Janeiro também, é isso? Sim. E aí ela é mestre também em ciências biomédicas com foco em metabolismo, e eu me interessei muitíssimo porque ela fez uma capacitação numa área que eu adoro, que é bioquímica e metabolismo aplicado à obesidade e doenças crônicas. E ela tem, assim, ela vai falar muito gostoso sobre essa área que é
do interesse mútuo aqui, que é obesidade, emagrecimento e dependência química, que está rolando muito agora nesse confinamento, né? Como você falou aí da Austrália, você foi membro da Associação de Conselheiros da Austrália, e dada essa sua vivência, esse seu desprendimento, e eu sei do seu marido também, né, que ele também trabalhou na Espanha, foi para a Austrália, saiu do Rio também, você também saiu de São Paulo, né, para ir para o Rio, enfim. Muita gente hoje está numa situação muito pensando em mudar do país, né? Só que eu sempre faço a correlação com a parte não só financeira, mas como é que você poderia falar para uma pessoa hoje que está nessa situação? Porque eu vejo muito assim, vou te falar dos meus clientes, tem muita gente que ela é muito boa, tem um currículo maravilhoso como o seu, né? Só que eu falo, você é a pessoa certa no país errado. Tem gente que agora vai falar assim, Marinês, você acha que o Brasil é o país errado? Não, gente, aqui tem coisas que a pessoa está muito, às vezes, à frente, a área dela não é uma área muito explorada aqui no Brasil, então ela tem que buscar oportunidades lá fora. E você, com isso de já ter vivido, né, eu quero que você conte um pouco da sua experiência na Austrália, que você falou um pouco para mim, Marinês, quando a gente muda de país, quando a gente tem que se deslocar, existe uma perda. A gente perde algumas coisas, perde os amigos. E você até falou, numa linguagem mais técnica, né, experimentar o luto, né, o luto no sentido assim, você até me falou de mudança, de tristeza, de estar num novo país. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso, até para ajudar pessoas que estão pensando em ir, só que as pessoas às vezes só pensam no visto, só pensam na grana, no dinheiro, como é que ela vai viver, onde ela vai viver. Mas o aspecto mental, né, e você sendo especialista em psiquiatria, como é que fica isso para você poder ajudar essas pessoas que estão num momento já de conflito com o país e querem morar fora? Falei pra caramba, né? É interessante sobre isso, a gente estava conversando, né? E quando eu estava analisando um pouco e estudando sobre esse momento que a gente está vivendo, é muito parecido com momentos de qualquer mudança na nossa vida, por exemplo, de sair de país, de sair de estado, de mudar de emprego, de solteiro se tornar casado. Então, qualquer mudança brusca na nossa vida, principalmente de comportamento, a gente passa por algumas mudanças comportamentais como a gente está vivendo agora. É mais ou menos intenso. Então, assim, eu até compartilhei com você que eu acho que essa fase, para mim, emocionalmente, eu estou conseguindo lidar, não por ser psiquiatra só e estudar essa área de psicologia, mas por ter vivido isso de diversas formas na minha vida. Eu acho que a grande mudança que eu fiz foi a da Austrália, porque assim, eu estava bem financeiramente, estava feliz no meu trabalho. Como você falou, eu não estava feliz com a questão política que a gente estava vivendo naquele momento, de 2016 para 2017. Então, eu queria melhorar o meu currículo, né? Melhorar a língua, o inglês, e aproveitei a situação política e social que a gente estava vivendo, principalmente no Rio de Janeiro, com o término das Olimpíadas da insegurança. Então, foi o momento que eu falei, não, eu quero viver isso, eu quero melhorar pessoalmente, né, e profissionalmente. Mas, realmente, eu me estruturei para chegar lá. Infelizmente, muitos brasileiros, em momentos de crise, é muito comum da nossa cultura, a gente não se precaver antes, a gente não se organiza. Simplesmente está passando uma crise aqui, pega e vai, monta as malas e vai. Não é muito da nossa cultura uma prevenção, né, um cuidado prévio. Eu tive esse mínimo de cuidado prévio, e aí eu consegui passar por todas as fases, e depois a gente pode até aprofundar mais, que bate com as fases que a gente está vivendo agora da quarentena, do isolamento. Então eu consegui viver porque eu sabia o que eu ia passar e também eu me estruturei para isso. Então, assim, é muito claro, infelizmente, muito brasileiro vai para países desenvolvidos como a Austrália, achando que é um país de primeiro mundo e que ele vai ser mega feliz, e não é bem isso, assim. Tem quadros de depressão, quadros graves que acontecem lá, porque nenhum país é perfeito. Sim. Como
falou, talvez aqui profissionalmente eu estava mais feliz e ganhando mais, mas lá eu fiquei um bom tempo sem trabalhar e depois trabalhei de babá. Então, entendi. São pontos de vista diferentes, a pessoa tem que buscar o que realmente faz feliz. E a grande questão de eu ter voltado é porque eu escolhi a medicina como um propósito de vida mesmo. E estar lá, esse processo dificultaria um pouco ou seria quase impossível atuar na minha área como psiquiatra. Então, resolvi voltar. Mas muitos brasileiros viam isso como, de certa forma, no primeiro momento, se eu estivesse sendo errada, como se eu estivesse frustrada por ter voltado. Eu acho que não. Acho que cada um tem seu processo, assim como a gente vai falar mais pra frente, cada um tem seu processo no meio da quarentena também, do isolamento social. Tem pessoas que vão estar tristes, tem pessoas que vão estar felizes. Eu acho que a gente precisa respeitar a cada momento. Então, eu acho que naquele momento eu tive que até procurar um apoio psicológico, porque teve fases difíceis de perda na família, de problemas de doença. Então, eu acho que é isso, a gente procurar um amparo e respeitar a decisão de cada um. Às vezes, ficar no Brasil, hoje eu me sinto mais feliz, mesmo frente a esse caos todo, que eu estava vivendo na Austrália antes de vir para cá. Então, acho que a gente tem que respeitar e parar com essa idealização de um país perfeito, porque a Austrália não é perfeita. Tem vários problemas bem graves em relação a álcool e drogas e distúrbios psiquiátricos. Então, acho que a gente tem que separar um pouco. Eu acho que o momento é esse. A gente até percebe que todos os países desenvolvidos ou não estão passando pelos mesmos problemas que a gente e talvez até em maior intensidade. Uma coisa que eu queria que foi interessante, acho que a gente já vai entrar nesse assunto das fases, né? Porque você falou assim, Marinês, quando eu saí do país, eu, como estudo essa área, eu me preparei para essas fases que você chamou de fases do luto. E você até me disse, olha, Marinês, luto não quer dizer que alguém morreu. É uma terminologia que a gente usa para preparar a pessoa. Então, uma coisa que você falou muito importante eu vejo muita gente idealizando, achando que, por exemplo, casar vai resolver, se eu casar, tudo vai passar. Se eu tiver um filho, meu casamento volta a ser o normal. E uma das expectativas é essa, tá ruim aqui no país, então eu vou para fora e tudo bem. E eu tenho pessoas que eu conheço, que eu trabalho, né, que são executivos, que a família mudou, né, que estão morando, por exemplo, nos Estados Unidos, na Flórida, que é um lugar lindo, maravilhoso. Meu irmão, inclusive, está com a família toda morando ali nas imediações, em Windermere, ali, nas imediações de Orlando. E existe uma coisa que a gente nunca pode esquecer, e eu vou pedir perdão por ter que falar isso, né? A gente é terceiro mundo, né? Então, quando você vai para fora, as pessoas te tratam como o brasileiro, né? Existe o preconceito, né? Do mesmo jeito que às vezes a gente, infelizmente eu não, mas eu vejo muita gente, porque é uruguaio, porque é boliviano, porque é do Paraguai, porque é argentino, aquela briga, né, de querer tratar, ou porque veio da África, coisa assim. O brasileiro, ele começa a ser tratado, por exemplo, aqui ele tem um nível social, uma casa e não sei o quê. Pode ir para lá e ter tudo isso. Por exemplo, meu irmão tem um padrão de vida lá altíssimo, está super bem, está super feliz. Mas o círculo das minhas sobrinhas, amigos, é restrito. Nem sempre o povo local se mistura com estrangeiros. Tem o preconceito dependendo do bairro, porque é brasileiro. Então, eu queria que você falasse um pouco desse preconceito em relação ao terceiro mundo, ou por sermos brasileiros, que ele existe, não adianta a gente falar que não. Mas eu sou rico, eu sou isso, eu sou aquilo. Você pode ser o que você for. Na festinha do aniversário, a sua filha não vai ser convidada, do amiguinho da escola. E eu sei porque eu trato pessoas, falo com pessoas, que isso ocorre, que eles estão com dificuldade de se estabelecer a família, porque o marido, a esposa, às vezes estão trabalhando, estão bem colocados, só que os filhos não conseguem ter amigos, porque tem que se restringir ao ciclo de amigos, aqueles guetos, né? Só os brasileiros, só os chineses, só os haitianos, e vai fechando, só os japoneses, não mistura, né? Então eu queria que você falasse, se possível, disso, né? Como é que a pessoa tem que preparar o ego dela,
assim, para suportar ser isolado socialmente num outro país, e também essas fases que você falou do luto, que eles têm que se preparar antes de mudar do Brasil. Eu posso dizer de duas situações que eu vivi. Na verdade, a Austrália, eu acho que é um país bem diferente dos Estados Unidos. Mas eu decidi ir para a Austrália porque eu fiquei um mês passeando nos Estados Unidos, porque eu queria fazer doutorado lá. E eu sou muito assim, antes de decidir, eu preciso estar no lugar, eu preciso me conectar com aquele lugar para eu tomar uma decisão tão séria assim. E aí, nos Estados Unidos, eu senti bastante isso que você está falando. Você é latino, trata mal. Então, definitivamente, depois de um mês, eu falei, eu não vou estudar aqui, eu não quero estar aqui. E lá realmente vivem guetos, os negros, os brancos, isso é bem nítido. E aí eu pensei, que país que poderia ser diferente e que eu poderia viver isso também, estudar, eu pensava em fazer doutorado. A Austrália não é assim. A Austrália é um país muito mais aberto, vamos dizer, comparando, é tipo um Brasil, que a gente até brinca, é o Brasil que deu certo, porque tem várias praias, lugares quentes e frios, e as pessoas são bastante receptivas. Acho que pela história da Austrália, né, desde o início com muita abertura de países asiáticos ali próximos, então eu não senti esse preconceito, sinceramente. Eu acho que o brasileiro, pelo menos lá na Austrália, é bem visto como pessoas trabalhadoras, pessoas que ralam bastante. Sinceramente, eu acho que a gente trabalha em quantidade de horas até mais do que um australiano, porque ele não precisa nem estudar tanto e nem trabalhar tanto para ter uma qualidade de vida. Então, a gente é muito bem visto lá fora, principalmente na Austrália, onde eu posso te falar melhor. Uhum. Então, eu fui muito bem recebida, assim. Mas o que você diria para uma pessoa que quer ir para os Estados Unidos, onde a gente sabe que tem essa coisa do latino, mesmo estando na Flórida, tem aquela coisa, né? Você é latino, você é brasileiro. Né? Pode ser que hoje não tanto, mas ainda é muito assim, né? Eu viajo, mesmo como turista, né? As pessoas te olham diferente, eles percebem que você não é americano, digamos assim. Que precauções você diria do ponto de vista mental ou para as pessoas irem preparadas para o que elas vão enfrentar e não chegar lá e tomar um tombo em termos de ficar frustrado? Eu vou abordar um pouco as fases do luto, que eu acho que é importante. Mas também é importante dizer que cada um tem sua forma, né? Eu vou até explicar. Uhum. A fase do luto, ela começa assim, num primeiro momento, às vezes uma negação ou uma euforia e uma certa lua de mel. Por exemplo, você chega num país e você está super empolgado, achando que tudo é maravilhoso. Qualquer coisa que acontece, você sempre vê pelo lado positivo. Então, é uma curva, ela desce e depois ela sobe. Então, no primeiro momento, a pessoa está super eufórica e super empolgada. Depois, ela começa a ver os problemas, como qualquer país, qualquer lugar. E aí, ela começa a ficar irritada, com raiva. Depois, chega um momento mais abaixo, que vem uma depressão, uma tristeza. Porque quanto mais é sua empolgação, maior é sua queda. Então, a minha questão em relação à Austrália, ou qualquer mudança brusca que a gente tem na nossa vida, como eu falei, seja mudança de emprego, de estado, ou de estado civil, por exemplo, você tem que estar mais na realidade. Então, eu não fui para a Austrália achando que lá é o melhor país do mundo. Então, minha queda não foi tão brusca. Já tinham pessoas próximas a mim que foram empolgadas e quando foram para a fase mais depressiva e elas ficaram muito mal. Depois vem uma fase mais de negociação e de barganha, que é o momento que você começa a ver mais a realidade como ela é, nem mais tão eufórico e não tão depressivo. E depois a última fase, a quinta fase aqui em cima da curva, é quando você realmente aceita aquela situação e já está integrado naquele país, naquele trabalho, naquele local ao qual você mudou. Então, eu sempre falo que cada fase dessa, cada pessoa tem a sua forma e a sua intensidade. Cada um pode estar vivendo fases diferentes, mais ou menos intensas. E aí, o que eu percebi lá na Austrália, por exemplo, é que a partir do momento que você sabe que você está vivendo essa situação, então, no momento de tristeza, você tem que fazer algum movimento contrário
de se conectar mais com as pessoas. Porque desde o início, como eu sabia dessas fases, eu fui já procurando, eu tenho a minha religião, então eu sou cristã, fui logo procurando uma igreja para me conectar. A igreja tinha várias pessoas de várias nacionalidades. Eu tentei ver o país, né, os pontos positivos e negativos antes de ir, para não ficar muito empolgada e não ter essa queda brusca. Então foram as formas que eu fui lidando. E depois eu entendi que eu precisava, geralmente, pelo menos numa mudança de país, de emprego, geralmente você demora em torno de 6 meses a 1 ano para se adaptar. E mesmo assim, você pode, às vezes, ter uma curva de queda de novo, porque não é tão linear, né? Quando você acha que pode ter algum momento, algo externo, como a morte de alguém, de um parente ou uma doença que faz você cair de novo na curva. Mas sabendo dessas fases, é mais fácil de você saber lidar. Quer dizer, a pessoa, só agora vou traduzir aqui assim, a pessoa ela tem que entender que ela tem que ter uma expectativa realista, né, de para onde ela está indo. Depois ela tem que entender que vai ter um momento que ela vai se sentir num outro país, aquele povo às vezes nem dando muita atenção para ele, quer dizer, o círculo de amigos ficou tudo aqui, família, às vezes é o que você falou, acontece alguma coisa e isso aí pode dar uma depressão mesmo. Depois vem a fase de, né, que você falou de negar, de tal, mas sempre chega uma hora que você fala, bom, já que eu estou aqui, eu vou ficar. Até uma fase que, bom, essa é a realidade, quer dizer, não é bom então a pessoa pensar em ir, pelo que você me falou que varia, né? Tem gente que se adapta em 6 meses e essa curva é mais rápida, né? E tem pessoas que demoram mais. Quer dizer, se a pessoa no meio da depressão ela resolve voltar, ela não completou essa curva de falar assim, bom, essa é a realidade do país. Então, é aconselhável ela ter essa preparação, entender que vai passar por essas fases mais do que uma vez, né? Ele oscila, e para a pessoa poder, por exemplo, ficar lá no país, tentar passar essa linha de 1 ano, seria isso, né? Sim, seria. Agora eu queria aproveitar um pouco que você falou, né, de mudanças, às vezes são mudanças drásticas, né, porque às vezes a pessoa é obrigada a ir, o cônjuge vai e tem que ir, né, ou então um filho quer estudar e alguém vai acompanhar, não é sempre que a pessoa tem que ir, né? A Paola está falando aqui muito bem, é isso mesmo, Paola, não é só financeiramente, burocraticamente com vistos, a parte legal, né? Mas também o psicológico, né? Tem um apoio psicológico para mudar, ou estando lá, pedindo um apoio psicológico agora com a telemedicina, muito mais fácil, né? Existe uma mudança que todos nós estamos passando e que eu estou sentindo muito, Débora, de pessoas que ficaram loucas, histéricas, hipocondríacas, desenvolveram vícios, uma coisa assim de excesso de limpeza, de higiene, uma coisa assim que eu falo, gente, isso aí é toque, não é possível. E pessoas que eu considerava extremamente equilibradas. E com o confinamento, algumas, claro, estão sozinhas, outras acompanhadas, outras que nem uma casa maior, outras num cubículo, às vezes num espaço que não pode descer, tem toda a parte social do prédio lá embaixo, não pode ir na praia, né, como você mesmo está falando. Você poderia falar um pouquinho mais do que esse... Porque eu vejo assim, pessoas desde alienados, né, a vida é bela, até o irritado demais, né, histérico, hipocondríaco, atacando todo mundo nas redes sociais. Você poderia falar um pouco dessa coisa, o que esse confinamento promove nas pessoas e se existe também essas fases que as pessoas, galera, respira para não espanar. Que dicas você daria para essas pessoas não espanarem? Sim, primeiro que cada um de nós está passando por essas fases que eu acabei de dizer. Mesmo no confinamento? Mesmo no confinamento, porque essas fases que a gente chama de luto, ela serve para qualquer mudança, principalmente de comportamento na nossa vida, seja perda de pessoas, seja doença, seja natural. E esse momento a gente teve que ter uma mudança brusca de comportamento e rotina. Então, fora o que eu acho que um agravante, não sei se é um agravante, mas você não teve opção.
né? Que nem eu vou mudar de país, às vezes eu tenho a opção, eu vou acompanhar o marido, alguma coisa assim, ou o marido acompanhar a esposa. É opcional, né? Porque ele até pode ficar aqui, a esposa aí, ou a esposa ficar. Mas nesse caso, não, foi por livre e espontânea pressão. A gente foi obrigado a ficar confinado, quer dizer, cerceamento total da liberdade que nunca nós experimentamos na vida, né? Isso muda alguma coisa, essas fases de luto? Com certeza essas fases são mais intensas. Eu bem lembro no início, que é bem típico do brasileiro, que parecia que estava numa lua de mel, de férias, pelo menos no Rio de Janeiro e aqui em Fortaleza, o pessoal estava passeando, assim, então parecia uma negação bem brusca. Aqui também, sabe? O pessoal, quando as empresas colocaram todo mundo para fazer home office, São Paulo desceu em peso para Santos, Guarujá, foi para a praia. Por isso que teve essas medidas drásticas, né? Entendi. Sim, então são essas mesmas fases, mas eu percebi de uma forma mais intensa, como você falou, foi algo imposto da noite para o dia de forma brusca. Então são fases que vão ter muita negação, aí depois fase de muita tristeza, depois essa irritabilidade, por isso tem pessoas, né, que têm brigado e estão muito irritadas umas com as outras, depois uma fase que a pessoa fica barganhando, né, vou só ali na praia rapidinho, dar uma corridinha. E depois, eu acho que talvez depois de mais de um mês aí, a gente comece a aceitar a situação. Mas mesmo assim, você vê pessoas que estão voltando, principalmente idosos. Semana passada eu falei sobre isso. Idoso tem uma dificuldade de mudança, de adaptação, né? Então, para eles é mais difícil. E aí, parece que em alguns momentos, vários estavam na rua, nos bancos, porque eles voltam para o momento de negação. Para eles é muito difícil viver aquilo. Então a curva volta ou fica mais intensa ou mais demorada na fase de negação, né? E aí, então cada um de uma forma, mas seriam essas mesmas questões. Você estava perguntando do pânico um pouco, né? Do que as pessoas têm sentido emocionalmente. Teve uma revisão sistemática agora em Londres, em fevereiro. E aí eles perceberam que eles fizeram uma revisão, então, de efeitos psicológicos dos surtos das epidemias de 2004 a 2019. E aí mostrou que as pessoas apresentavam mais sintomas depressivos, mais sintomas ansiosos, como toque de limpeza, fobias, transtornos de estresse pós-traumático, síndrome do pânico, hipocondrias, né? Medo de ficar doente e começar a se automedicar, e aumento também do abuso de substâncias. Então, isso tipo, um abuso de substâncias, isso quer dizer beber demais ou comer demais e drogas? Bebida, comida, cigarro, drogas, compra. E perceberam também que nos profissionais de saúde, esses sintomas foram mais intensos e mais graves, tanto da depressão, da ansiedade, como da compulsão por qualquer substância psicoativa. Por quê? Porque eles têm uma pressão psicológica aumentada sobre eles e uma exaustão do próprio trabalho. E no final da pesquisa, eles perceberam que o impacto psicológico era muito amplo e muito diverso. Cada um respondia de uma forma de diversos tipos de doença, né? Por exemplo, algumas que eu falei da ansiedade. E quanto mais duradouro o confinamento, mais intenso e mais grave seriam os efeitos psicológicos. Então, é o que a gente fala um pouco na psiquiatria e na psicologia. A gente não está vivendo só uma epidemia do coronavírus, a gente também está vivendo uma epidemia dos problemas emocionais e psicológicos acarretados por isso também. Entendi. E aí, nesse caso, tem alguma coisa que essas pessoas possam fazer? Eu sei que o correto é que, assim, eu não sei em que grau as pessoas percebem que elas estão. Tem algum sinal que você poderia falar, Marinês, isso aqui é um sinal de alerta? Porque, ok, nós estamos falando aqui de hipocondria, comer demais, limpar demais, beber demais, fumar demais, tudo demais, até talvez fazer muito exercício, até exaustão, né? Quer dizer, a pessoa está isolada, ela começa a enlouquecer, né? Ficar demais nas redes sociais, como você falou, mas às vezes a pessoa não se toca, né? É sem noção. Tem algum sinal para quem está nos ouvindo aqui, para que, vamos supor, eu, Marinês, será que eu estou passando por isso?
Sim, é o que eu até falo bastante e tenho falado recentemente. A ansiedade em um nível leve é até normal. Seria estranho alguém estar passando por esse momento de isolamento social brusco e prolongado e tá super bem. Eu na verdade, acharia estranho isso. Seria normal um quadro de ansiedade leve, preocupação, como é que vai ser o futuro, como é que vão ser as questões econômicas e no nosso país, até políticas. Então não tem como você dizer que você está super bem. Um nível de ansiedade leve faz parte do nosso sistema do cérebro até como uma sobrevivência, uma defesa, para você pensar de como vai ser o seu futuro e você se programar. Então, uma ansiedade leve é normal. Agora, precisa ficar atento a alguns sintomas de uma ansiedade mais exacerbada, porque grande parte das pessoas estão vivendo uma crise de ansiedade e, consequentemente, algumas com quadros depressivos, mas grande parte da minha experiência, dos meus atendimentos, do que eu tenho conversado com colegas, são quadros de ansiedade moderados a grave. E nesses casos de moderado a grave, você precisa de um acompanhamento. Em quadros leves, eu posso dar algumas dicas de como a pessoa pode fazer para se prevenir ou melhorar, mas quadros moderados a graves precisa de ajuda. Por exemplo, você vai falar o que é o quadro moderado, ok. De moderado a grave é quando a pessoa já não está dormindo bem, quando ela começa a perceber que ela está aumentando o apetite, aumentando o peso, como uma forma de compensar aquela ansiedade. Então, ela acaba comendo mais. Então, alteração de apetite, alteração do padrão do sono. Muitos pacientes meus têm relatado dificuldade para começar a dormir e acordar durante a noite diversas vezes. Isso é um dos sintomas da ansiedade. Começar a ter dores musculares, tensões musculares no corpo, tem a ver também com a ansiedade, principalmente por aquelas tensões, né, do dia a dia, na cervical. Preocupações excessivas, medos excessivos. Muitos pacientes meus têm falado de medos do coronavírus. Ai, meu Deus, eu tô com falta de ar, será que é o coronavírus? Então, medos excessivos e medos principalmente de ficar doente. Dificuldade para se concentrar, às vezes ver um filme, ler um livro, aí você tem que comparar com o seu padrão anterior, mas geralmente uma pessoa que assistiu um filme ou li um livro começa a perceber que ela não consegue se concentrar, ela começa a ficar mais agitada, mais irritada, e um dos sintomas de maior gravidade, que tem a ver um pouco com a síndrome do pânico, é quando a pessoa começa a sentir taquicardia, falta de ar, angústia, sensação de que está passando mal, de que pode morrer, e tontura, náuseas. E aí alguns desses pacientes, infelizmente, acabam indo na emergência. Porque ou eles acham que eles estão com coronavírus pela falta de ar, então eles acabam prestando atenção muito mais na falta de ar do que nos outros sintomas, e acabam indo na emergência. E outro porque eles têm essa sensação de que pode estar infartando. Então, numa crise de ansiedade, crise do pânico, o sintoma físico é muito semelhante a um infarto, a um AVC. Então, se alguns desses sintomas de padrão do sono, alimentação, angústia, falta de concentração, preocupação excessiva, e outro também, você se propor a fazer alguma atividade ou até estar mais saudável e não conseguir nunca botar em prática aquilo, né? Isso também pode ser um dos sintomas da ansiedade. Então, esses são os sintomas de gravidade que as pessoas precisam estar atentas para procurar ajuda psicológica. Certo, ou psicológica ou psiquiátrica, certo. E no caso moderado, você teria algumas dicas, se não for abusar, assim, leve, digamos assim, pessoas que estão nesse confinamento, não estão nesse estágio, mas já estão saturadas. Então, num quadro leve a início de moderado, o que eu tenho falado bastante assim, é evitar muita informação. A própria psiquiatria, a Associação de Psiquiatria fala sobre isso. Você tentar ver alguma informação uma vez por dia, ou no máximo duas.
Você diz redes sociais mesmo, né? Rede social, televisão. Não, é TV, todas as formas de informação. No WhatsApp também, porque às vezes acaba vindo. A gente a filtrar, porque o excesso de informação, principalmente nesse momento, tem sido informações negativas, de mortes, gravidade, sendo que, na verdade, grande parte das pessoas no Brasil e até no mundo, a maioria se cura ou a maioria nem tem sintomas. É uma minoria que tem uma gravidade e uma minoria que morre. Então, se começar a ver muita informação negativa, o nosso cérebro é assim, ele começa a se focar naqueles pensamentos negativos, e aí por isso que tem tanta gente com crise de ansiedade e pânico, porque ela fica com excesso de informação e principalmente negativa. Então você tende a achar que tudo vai piorar, tudo vai ficar cada vez mais pior. Outra coisa é ter uma rotina. Como a gente teve uma mudança brusca, eu percebi que muitos pacientes, até eu mesmo, a gente saiu de uma rotina que a gente tinha e de repente parou. E aí eu fiquei com aquela sensação, não, vai voltar em 2 semanas. Elas pararam sua rotina de forma brusca. Então é importante a gente tentar se adaptar a essa nova rotina e, se possível, mais próxima da sua anterior. Então, isso que você está falando é importante, né? A expectativa, né? Era de 2 semanas, aí vem mais 2. Mas também é importante que, dependendo de onde a pessoa está, e o maluco que é o governador, pode ser que prorrogue para mais 1 mês. Né? Então, acho que é bem isso que você está falando, né? Tem que ter uma rotina, mesmo quem está trabalhando home office, certo? Sim. E aí eu percebi que nesse momento foi difícil a gente, né, se adaptar. Mas de um tempo para cá a gente precisa ter um horário para dormir, horário para acordar, horário para fazer exercício, tentar o máximo possível, como eu disse, fazer da forma que anteriormente você já fazia. Claro, sabendo que muitas das coisas não são possíveis. Mas, por exemplo, o exercício físico tem várias lives, várias academias disponibilizando, tem no YouTube. Então, assim, claro que não vai ser da mesma forma, mas é melhor que a gente tente fazer alguma coisa e criar uma rotina do que a gente ficar ansioso, entrar num pânico e isso virar uma bola de neve. Então, o exercício físico, outra coisa é você buscar coisas que você gosta, porque antigamente eu, por exemplo, gosto de ir no cinema, andar na praia. Agora eu não posso, né, mais andar na praia, mas eu posso continuar vendo filmes, me conectar com as pessoas, que era uma coisa que eu gostava, tomar um café com os amigos, encontrar. Agora minha forma é de fazer videochamadas. Então, o seria se conectar, porque muitas pessoas estão se isolando e não estão interagindo entre si. Então, o isolamento social, a falta de atividade física, a falta de rotina, por exemplo, pioram os quadros, né, de ansiedade, depressão, ou se a pessoa nem tinha, ela pode começar a apresentar esses quadros. Entendi. E tem até a Paola aqui de Juiz de Fora, ela está perguntando assim, quer dizer, a gente começa a não lidar com essas emoções negativas, com esse quadro, né? E às vezes não consegue uma rotina, não consegue fazer atividade física, não consegue se alimentar bem, às vezes está do lado de pessoas que são negativas, colocam você mais para baixo ainda, e ela está ali convivendo 24 horas, porque nenhum dos dois pode sair, né? Com todo esse quadro, ela acaba baixando a imunidade dela, né? Porque aqui, como é que isso afeta o metabolismo? Até para eu poder entrar, que eu quero que você fale um pouco dessa coisa da obesidade, das doenças crônicas, que você tem essa especialização. Como é que isso somatiza e acaba desencadeando doenças crônicas, obesidade? É importante falar sobre isso, que eu tenho visto muito no primeiro momento as pessoas preocupadas com a imunidade, com o corpo e não se contaminar, né, pelo vírus. Mas não adianta você ter saúde física se você não tem saúde emocional e mental. Porque o nosso corpo é um sistema, uma coisa está ligada à outra. Então, a partir do momento que você está mais estressado, você aumenta o nível de cortisol no seu corpo. Então, aumentando o nível de cortisol, você fica mais propenso, por exemplo, a pegar o coronavírus, porque você abaixa a sua imunidade, as células de defesa do nosso corpo, elas diminuem, por exemplo, os leucócitos, que é uma das
células de defesa, então diminui e fazem você ficar mais propenso à doença. Então não adianta focar só na imunidade, alimentação e se preocupar de usar máscara. É preciso ter cuidado com a ansiedade. Claro que o estresse, nesse momento, não depende muito da gente, mas a gente pode diminuir esse nível de estresse com essas dicas, por exemplo, que eu dei. Você queria saber da obesidade? Porque você falou muito da compulsão, né? E uma das coisas que eu observo que está deixando as pessoas mais malucas ainda é: estou engordando, parei de fazer exercício, estou perdendo massa, em especial os atletas, né? Que acho que esse rebote da falta de adrenalina, de dopamina, endorfina no cérebro dele, do atleta ou do praticante de atividade física, é muito grande, né? Então, e uma outra coisa que você falou é isso: as pessoas compensam na comida. Então, a obesidade em si também baixa a imunidade, tanto que 82% ou quase 83%, ou 90%, quase 90%, uma pesquisa recente diz que as pessoas que contraíram o coronavírus, primeiro, têm doenças crônicas, por isso que foi a pergunta, e também estão obesas, né? Então, essas pessoas, elas correm maior risco. Agora, como não levar pessoas que estão normais a chegar nesse ponto, né? Porque elas estão em confinamento, você já mostrou aí o quadro mental, ele não é fácil, né? Não é todo mundo que vai aguentar, mas como é que você poderia ajudar a falar para essas pessoas: respira fundo aí, não vai enfiar o pé na jaca, né? Sim, como minha especialidade, né, é compulsões, adicções, uso de droga, eu consigo perceber que como nesse momento as pessoas estão mais ansiosas, então existe esses sintomas que eu falei de angústia, um vazio, porque a angústia é parecido com um vazio no peito. Então as pessoas querem, de alguma forma, preencher esse vazio e aliviar essa angústia. E muitas das formas da gente buscar isso externamente é com uso de álcool, comida, drogas, cigarro, e algumas pessoas com compra. Eu tenho visto muitas compras também online, né, que agora fica mais fácil de fazer. Então as pessoas estão compensando tanto emocionalmente quanto fisiologicamente, porque como você falou, por exemplo, se a pessoa está mais ansiosa, provavelmente ela tem uma baixa de serotonina, noradrenalina, em alguns casos depressivos, dopamina, por exemplo. Ela está praticando menos exercício físico, então ela também produz menos esses hormônios relacionados ao prazer, à felicidade. Então é uma forma de compensação até fisiológica, porque a comida, as compras, álcool em geral e drogas, eles liberam esses hormônios do prazer e aí faz um certo alívio ali imediato. No caso do álcool, por exemplo, né, que é muito comum na nossa cultura e tem sido muito estimulado por lives, né, que eu tenho visto, o álcool, ele dá um relaxamento ali imediato, né, um certo alívio daquela ansiedade, daquele nervosismo, mas o problema dele, como a maioria das drogas, é que ele dá esse alívio no dia seguinte, a pessoa fica deprimida, fica para baixo, né, vem todas as questões relacionadas após o uso do álcool e aumenta a sua ansiedade a médio e longo prazo. Então, quanto mais álcool, mais comida, mais compras você buscar nesse momento, na verdade, você vai estar piorando o seu quadro. Você só vai estar tentando preencher um vazio, um buraco, mas a médio e longo prazo vai piorar os quadros de ansiedade e depressão. Desculpe. E o que eu percebo também é que esse momento, eu acho que é o momento da gente repensar a nossa rotina e de repensar a nossa vida. Por quê? Porque muita gente, a gente tinha até falado sobre isso, você me perguntou no início, muita gente que parecia que não tinha nada, que era equilibrado, tem aparecido com alguns quadros. Algumas pessoas já tinham, e aí só agravaram, mas outras não tinham. Por quê? Eu vejo muito que a nossa rotina louca, estressante, muitas vezes trabalho, também é uma certa fuga para preencher esse vazio, essas angústias, essas insatisfações internas, que muitas das vezes a gente não quer enxergar. Então, esse é o momento que está todo mundo tendo que, de forma brusca e rápida e intensa, ter que se olhar, ter que olhar para esses vazios. Então, muitas vezes, as pessoas não suportam e buscam no álcool e outras formas de aliviar essas angústias, essas frustrações
que antes tinha uma rotina louca, muito estressante, e que ela não tinha tempo para parar para pensar. É uma coisa assim que a pessoa, ela camufla, né? Ela não quer enfrentar. E eu vejo isso, né? Porque eu sou muito adepta, né? Eu gosto dessa parte mental. Durante 15 anos eu fiz todas as... Não sei se é o termo correto, mas eu tive acompanhamento psicológico, porque tem gente que acha que acompanhamento psicológico é quando você está louco, ou com psiquiatra. E não é, né? É um autoconhecimento. É você querer melhorar a sua vida, como também o trabalho de inteligência emocional que eu faço para negócios, para líderes. As pessoas precisam entender que elas precisam te acompanhar, do mesmo jeito que você tem um consultor financeiro, do mesmo jeito que o atleta tem o técnico que orienta, o dono de negócios tem um consultor tributarista. Quer dizer, as pessoas, elas se preocupam com tudo, né? Tem o personal trainer, tem o profissional de educação física para cuidar, a nutricionista. Por que não incluir, né, a parte mental, a parte que mais faz com que as pessoas metam os pés pelas mãos, como você mesmo citou, sejam demitidas nessa crise, porque agora eles vão voltar para o trabalho morrendo de medo de ser demitidos, né? E é nessa hora que você vê que a pessoa não tem o equilíbrio, a mente dela está totalmente avariada, cheia de medo, histérico, às vezes enfiou o pé na jaca, comeu demais, está se sentindo mal, a roupa não serve mais, e aí ele volta e ele não tem um pingo, que eu digo, né, de noção, de falar assim, eu preciso de ajuda, não preciso ser doido, né? Como eu te falei, boa parte da minha vida profissional, nos desafios, ou depois que eu me divorciei, eu queria entender a minha mente, eu queria entender a mim mesma, para que eu não fosse inimiga de mim mesma, né? Então, assim, eu queria muito que as pessoas entendessem isso, e se alguém percebeu que está derrapando na curva, né? Não fica esperando a coisa agravar, porque eu não queria falar sobre isso, mas eu vou pedir permissão para você, né? As estatísticas de suicídio estão aumentando, né? E nem sempre o suicida, ele dá sinal, né? A gente sabe que a quarentena vem promovendo isso, já tem várias estatísticas lá, que eu acho que tudo bem você está ansioso, tudo bem você está hipocondríaco, tudo bem entre aspas, né? Mas, gente, tem muitas pessoas que estão viciando no tarja preta já, estão ficando viciados no álcool e vão sair pior, né? Tá todo mundo falando, nós vamos sair tudo bonitinho, uma outra vida, né? Ou todo mundo parou para refletir. Não, não. Tem muita gente que está camuflando do jeito que você falou, eles estão enterrados na cama, enterrados no álcool, enterrados no cigarro, enterrados na comida, sem disposição para fazer atividade física, e esse lado sombrio ninguém quer falar, né? Que é o lado sombrio que as pessoas vão voltar para o mercado de trabalho pior do que elas entraram, né? Então, eu queria que se você pudesse dar uma palhinha, né? A gente tem aqui mais uns 7 minutinhos, mas eu ainda quero te fazer mais uma pergunta. Como que você diria para essas pessoas nesse momento? Agora, olha, presta atenção, sinal de alerta. O que você poderia falar sobre suicídio, inclusive? Eu tenho percebido aqui em Fortaleza, né, de pessoas próximas, ouvido falar no Rio de Janeiro. Eu li uma pesquisa que na Itália aumentou o número de suicídios lá, principalmente entre profissionais de saúde. Como eu disse, se os quadros entre eles é maior de ansiedade e depressão por causa da exaustão, da pressão psicológica, muitos não suportam e aí nem demonstram nada, porque assim, a questão do profissional de saúde é que ele está muito sozinho, ele manda as pessoas da família dele para fora para que ele possa trabalhar e ele fica sozinho em casa. Então, os profissionais de saúde, a gente precisa estar atento, mesmo que de longe, né? É o que eu até falo dos idosos. A gente, mesmo afastando eles, a gente precisa estar em contato, porque uma das coisas que eu acho que foi uma pessoa próxima a mim, eu estava atenta esses dias, a pessoa dizendo, eu não importo se eu pegar coronavírus ou não. É uma coisa muito comum entre idosos, porque eu já vivi bastante, né? Se morrer é lucro. Então, palavras e frases como essa, a gente precisa estar atento, porque, né, a gente não vai se expor ao vírus para morrer. Eu acho que cada um morre na hora que tem que ser. Sim. Então,
precisa ter um certo cuidado nessas palavras. Eu acho que não vale a pena viver mais, se correr é lucro, a pessoa começar a se isolar, não atender telefone. Então, acho que é um dos sinais de alerta que a gente precisa estar atento. Mas ou não querer sair da cama, não ter mais vaidade nenhuma, não querer tomar banho, algo desse tipo também. Sim, claro que agora na nossa rotina também mudou, né? Porque a gente não pode ir mais no salão e tal. Então isso mudou um pouco, mas essa questão de um autocuidado, né? Porque mesmo em casa a gente pode ter um autocuidado, como você falou, tomar banho, claro, se cuidar. Então, se mudou o padrão de comportamento, né? De autocuidado, do sono também, é bem parecido alguns sintomas da insônia, começar a se isolar, ficar mais triste, mais quieto, e começar a falar frases desse tipo: tanto faz morrer, não vale a pena viver, sintomas de gravidade da depressão. Você tinha perguntado também da obesidade. Eu vou fazer essa pergunta como nossa última pergunta aqui de encerramento, que agora a gente tem, nem sei se vai desligar ou não, porque a gente começou um pouquinho antes, mas uns 2 minutinhos só, antes da gente nos despedir. Eu assisto aquela série This Is Us, né, que é uma família, ele conta a história dessa família em vários estágios. O pai é alcoólatra, a filha ela é super obesa e ela tenta emagrecer, mas a companhia, né, o marido dela, que também é obeso, não ajuda muito. E tem muita gente que eu escuto que fala assim: olha, o gordinho é folgado, esses caras são glutões, tratam mal as pessoas assim. Você conseguiria fazer um resumo aí que não é bem assim, que a pessoa não é gorda porque ela quer, né? Para a gente encerrar, porque agora eu não sei se vai dar 1 minuto ou não. O que a gente estava falando, na verdade, a obesidade tem vários estudos no Brasil e fora que a obesidade é um fator de risco de gravidade para o coronavírus, então para a infecção do coronavírus. No Brasil, eles perceberam que até entre jovens, eles não conseguem explicar ainda a causa, mas os jovens têm morrido mais pela questão da obesidade do que até os próprios idosos. Ainda precisa ter pesquisas maiores sobre isso para se aprofundar, mas a obesidade é um fator de risco de gravidade. Não só para o coronavírus, né? Para doenças como hipertensão, diabetes, tumores. E deixar claro que a obesidade é uma doença. Eu não estou falando aqui de estética, porque tem pessoas que têm padrões, né, um pouco mais cheinho, um pouco mais baixo, um pouco mais alto, mais longilíneo ou não. Eu não estou falando disso, eu estou falando de obesidade, da obesidade no sentido da doença, porque é uma doença crônica e inflamatória. Por isso que a gente precisa estar atento nesse momento. E não é taxar a pessoa de folgada, glutona, né? Que todo mundo. O tal do bullying, né? Com as pessoas que são acima do peso ou obesas. E aí o que eu percebo na minha prática clínica a gente também precisa ter cuidado, como você falou, que tem pessoas que são acima do peso por questões fisiológicas e hormonais, como o hipotiroidismo. Ninguém é gordo porque quer. Sim, não. Pessoas, quando não tem um problema fisiológico e biológico, muitas vezes elas têm um problema emocional por detrás, como eu já falei, a ansiedade, a depressão, a compulsão como uma forma de preencher esse vazio. Então, muitas dessas pessoas nem sabem que estão doentes. Então, a gente precisa ter um olhar com essas pessoas de uma forma de doença e não de achar que a pessoa é assim porque ela quer, porque ninguém quer estar doente, ninguém quer estar acima do peso só porque simplesmente não se cuida. É preciso ter um olhar na obesidade, eu acho que mais que nunca, que é uma doença. É uma doença multifatorial, fisiológica e emocional. Bom, a doutora, eu não vou fazer aqui propaganda, mas vou, porque eu gostei muito, achei de pessoas aí elogiando, agradecer a presença de cada um de vocês. Espero que tenha sido esclarecedor, não só para vocês, mas como para os parentes e amigos de vocês que estão em confinamento. Agradecer, doutora, pela sua presença, foi maravilhoso. Com certeza nós vamos fazer muitas mais, vamos marcar uma rotina aí, se você puder, nem que seja uma por mês, da gente ajudar as pessoas, que eu acho isso muito importante. Por outro lado,
se você gostou, se identificou. Aqui embaixo, né, tá o Débora Guerras, que é o Instagram. Entra lá no inbox. Eu acredito que tem a telemedicina, né? Você pode atender à distância, porque eu vi que tem gente aqui de outros países também, porque eu acho importante. Ó, vai acabar 27 segundos. Agradecer, Obrigada, quer falar alguma coisa? Obrigada, eu sou muito grata. Nesse momento eu tenho usado a internet muito mais para poder ajudar as pessoas. Espero que eu tenha ajudado de